aqui. Bem, pelo menos... Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que o transcendentalismo ele acabou se sobrepondo ao romantismo, tá? Então, alguns autores consideram que não havia ainda terminado, né, complementado o seu ciclo, quando o outro já iniciara, certo? Então, é claro que, como nós já vimos, não dá para a gente estabelecer parâmetros de tempo muito fixos, né? muito estanques com relação à literatura, aos movimentos literários, porque, na verdade, quando um está acabando, o outro já iniciou. No caso aqui, vocês devem lembrar que o romantismo exaltava a natureza, certo? Mas por um viés negativo. Então, aquela coisa do escape, né, do sofrimento, de ver ou de contemplar a natureza para a própria punição, né, ou de fugir dos problemas. Então, esse era o lado romântico, vamos dizer assim, era o lado escuro da lua. Claro que ninguém gosta de ficar sofrendo e fugindo pelo resto da vida. E, mais uma vez, isso acabou cansando, né, os autores americanos. E esses começaram, então, a se questionar se isso era realmente válido. Tá? Se aquela coisa tão bela, né? Aquela coisa tão serena, árvores frondosas, lagos bonitos, rios, a natureza como um todo, se aquilo não era um sinal da presença divina, tá? E se isso não deveria servir para que o homem se introspectasse, não com o objetivo de se punir, né, de sofrer, mas sim de transcender, ou seja, de crescer, de ter um crescimento espiritual. Então, o transcendentalismo, ele se difere do romantismo, tá? Pelo aspecto dessa exaltação à natureza, dessa contemplação à natureza, tá? Então, para o transcendentalista, isso era uma forma de você ter as suas experiências, enfrentar os seus medos, tá? E no sentido de se elevar e não de se punir, de sofrer. Então, o transcendentalismo, ele também acredita na presença divina na natureza, então ele acha que a natureza era uma forma, né, divina, uma forma de Deus existir. E aí ele começa a intuir uma contemplação, uma espécie de transe filosófico, tá? Então, em vez dele usar aquilo para criar experiências grotescas, violentas, tá? Aquela coisa de pegar um ser qualquer sobrenatural, criar algo sobrenatural, pensar na morte, pensar em coisas escuras. O transcendentalista contempla essa natureza, exalta e medita no sentido de ele próprio crescer, de ele poder melhorar. E isso envolve enfrentar as experiências. Então, lá na plataforma, vocês vão ver que o material que está lá começa com uma frase do Emerson, tá? Que diz que o que você deve fazer é
realizar aquilo que você mais tem medo de realizar. Quer dizer, mesmo tendo medo, você deve procurar experiências para crescer. Quanto mais você enfrentar o seu medo e quanto mais você viver, mais você pode crescer. Então, vocês vão ver que aqui no transcendentalismo também tem a natureza, também tem a figura divina, né? Aquela coisa de você acreditar na existência divina por essa natureza. Tem a individualidade, tá? Os transcendentalistas, eles prezavam muito a intuição, aquela coisa de você, como é que eu vou dizer? De você contemplar a você próprio, no sentido de intuir um crescimento, certo? E, por causa disso, coisas como trabalhos manuais, plantar uma árvore, tá? Mexer a terra, certo? Essas coisas que deixavam você próximos da natureza fariam, né, com que você crescesse. Vocês vão perceber já já que o transcendentalismo ele não foi assim tão relevante para a literatura americana, porque não houve tempo de produção. Vocês vão ver que esse momento literário foi curto em termos de literatura. Então, para alguns estudiosos, o que aconteceu foi que os fundamentos do transcendentalismo não deram espaço para muitas produções. Ele era uma coisa muito estreita, tá? E não tinha como haver muita produção. E alguns autores acreditam que o transcendentalismo foi, na verdade, um refresco que os autores da literatura americana se deram. Então, passaram um bom tempo naquela coisa escura, né? Aquela coisa cheia de sofrimento, de violência, de medo, de terror, de pavor. Aí se deram um tempo para refrescar o espírito, a alma, para depois, então, entrar de novo na realidade. Tá? Então, esse é o pensamento, esse é o pensamento de alguns autores, tá? Então, ó. Vocês vão ver, olha aí. O quê? Não, eu falei que tem alguém que vai estar aí eu falei que eu, pelo menos o texto que eu li, eu não achei. Não sei. Porque a discussão clássica já é mais a questão da independência, da questão de posse de terra, de comportamentos. E aí a gente ainda estava passando esse período colonial, sim. Pelo menos o período da literatura. Sim. Sim. Então já estavam muito assuntos. Eles estavam à nossa frente, vamos dizer assim. Bom, vocês observem que o transcendentalismo, como espaço de tempo, ele só durou 20 anos. Então, em termos de literatura, isso é nada. E quanto tempo durou o romantismo? O romantismo durou, acho que, quase 50 anos. Foi. Em termos literários, tá? E os momentos costumam durar um século, né? 50 anos, 100 anos. O transcendentalismo foi curto, tá? Então, a gente pode realmente pensar que isso foi uma espécie de refresco, entenderam? Quer dizer, ficou todo mundo cansado daquele horror, né? Daquela coisa horripilante, vamos dizer assim, especialmente por causa do romantismo dark, né? E aí resolveram se dar um refresco, descansar um pouco a alma, desopilar, para depois, então, encontrar o realismo, tá? Que também vai ser algo mais
de certa forma, chocante, tá? Por causa da realidade em si. Então, olha, eles dizem aqui o seguinte, que os transcendentalistas, eles acreditavam que as verdades do universo transcendem o mundo físico, tá? E vão além do conhecimento dos sentidos. Então, realmente, é aquela coisa de você elevar o espírito. Então, aquela coisa dos romancistas, né, de ter um elemento concreto para representar essa sobrenaturalidade, aqui não existe. Eles acham aqui que essa transcendentação, tá, era uma elevação do mundo físico, certo? Então, isso é espiritual, certo? Como é que eu vou dizer? É filosoficamente uma elevação do espírito. Então, cada indivíduo tem a habilidade de experimentar Deus em primeiro plano na sua intuição. Então, é aquilo, você sente, mas você não pode explicar. Certo? Você intui, mas você não pode saber, você não consegue dizer por quê. Então, é filosofia pura, é espiritual, entendeu? É aquela coisa de você dizer, pô, eu sei que eu sinto que mas eu não sei explicar por quê, tá? Então, é diferente do que acontecia lá no romantismo, certo? O romantismo via realidade na sobrenaturalidade. O transcendentalista, ele via espiritualidade na sobrenaturalidade, tá? Então, valorização da natureza, tá? E a unidade espiritual, certo? Tudo para eles era como se fosse parte de uma alma, de um espírito, tá? Então, sempre que vocês pensarem no transcendentalismo, pensem em transcender, em sair do plano físico para o plano espiritual, certo? Especialmente através das manifestações do universo, como, por exemplo, a natureza, tá? Então, é a presença divina que faz você se elevar e não sofrer, como era lá no romantismo, tá? They feel that nothing in nature is trivial or insignificant, always symbolic and important. Então, é muito diferente do Rip Van Winkle, por exemplo, né? Que foi lá para a montanha, dormir por 50 anos para não ver as coisas acontecerem, né? Para não ver os problemas acontecerem. Tá certo? Ele foi dormir pela eternidade para não ver nada acontecer, né? Quando ele acordou, já estava tudo pronto. Aqui é diferente, tá? Aqui ninguém quer dormir. Aqui ninguém quer dormir. Tá certo? Aqui as pessoas querem ver, querem participar para crescer, certo? Então, olha, uma coisa do transcendentalismo que vai de encontro à ideia lá do romantismo. Todo indivíduo humano é inerentemente bom. Então, eles acreditavam nisso, que você nascia bom. Então, você não tinha por que não ficar bom, não crescer bom. Lá no romantismo, não. Eles viam maldade, viam sofrimento, viam violência em tudo. Vocês lembram disso, né? Que a gente viu aqui vários exemplos, tá? E aí, os principais expoentes do movimento transcendentalista foram o Emerson e o Thoreau. Especialmente o Emerson. Ó. E tem uma coisa a mais aí, tá? No caso dos transcendentalistas, nós não vamos ver
romance, tá? Nós não vamos ver aquela coisa de briga ou de conflitos, tá? O que nós vamos ver são ensaios onde essa filosofia transcendentalista é passada de uma forma a tentar convencer a sociedade de que ela era melhor do que o que aconteceu anteriormente. Que isso era que era verdade. Então, o Emerson, especialmente, e vocês vão ver já já no seminário, ele fez um esforço muito grande, ele foi muito incisivo nos ensaios que ele fez, especialmente no Self-Reliance, que vai ser o nosso seminário de hoje, na tentativa de fazer a sociedade acreditar. Então, ele achava que aquilo era um retrato da verdade, certo? Que as pessoas tinham que buscar aquilo. Então, vocês depois, com calma, olhem lá na plataforma o material que está lá, tá? Além desse aí, e ele começa com uma frase do Emerson, que é aquela que eu disse para vocês ainda há pouco. Então, o que é que ele quis dizer? Que apesar de receios, apesar dos medos, a gente tem que fazer, a gente tem que seguir em frente, porque isso eleva o espírito. E, de preferência, a gente tem que contemplar, pensar, meditar e transcender. É claro que vocês já estão vendo que foi por isso que não levou muito tempo. É claro, né? Porque aí... Não. Até porque começaram a acontecer coisas, né? Fatos, vamos dizer assim, históricos, que conduziram a sociedade em outra direção. Então, essa coisa de dizer, como é bela a natureza, como é frondosa essa árvore, isso é Deus que fez. Então, olha, vamos meditar, contemplar para crescer, vamos experimentar essas coisas todas para crescer, para ter uma elevação espiritual. Isso não é uma coisa duradoura, certo? Porque a vida, a verdade da vida, né, acaba por quebrar isso, né, enfraquecer isso. Diga. Como é? Sim. Eu não posso estar errado, mas assim, eu não podia entrar no tempo legal, mas a sensação que eu tive no texto aqui era quase o Henry parecendo ser quase um embate. Juro, Bom, depende. Talvez, por que não, né? Só que... Pois é, mas só que o Bakhtin, ele também levou em conta nos estudos dele outras coisas, né? Essa parte aí, sim, mas te lembra que o Bakhtin, ele tem outras questões filosóficas. E outras variáveis filosóficas, vamos chamar assim. A sociedade, na questão da fé religiosa, Isso. tem um porquê de fim. Mas eu falo de revolta, de se enfrentar. Sim, de se questionar, vamos dizer assim, de questionar. Isso. Questionamento de por que é assim. E por que não pode ser de outro jeito? Sim. Nesse aspecto, sim. Mas tu sabes que depois o Bakhtin, ele foi muito criticado pelo Kant, por exemplo, né? Bom. Eu também critico as pessoas que têm Bakhtin depois, então elas ficam meio que algumas vezes levam muito a sério. Talvez as pessoas estejam lendo em um momento errado, entendeu? Porque o discurso, tu sabes que ele é influenciado pelo teu momento, né? Então, de repente, tu podes enxergar coisas que
que só existem no teu mundo e não no mundo do Bhakti, por exemplo, entendeu? Mas é complicado. Sim, claro, né? A beleza do discurso é justamente essa, né? Mas é isso. Todos os meus amigos do fizeram Bhakti. Cuidado, hein? Bom, então, gente, basicamente o transcendentalismo é isso, tá? E em oposição ao romantismo, tá? Foi como se o transcendentalismo, como eu estou dizendo para vocês, ele fosse esse refresco, tá? Que aconteceu na literatura americana no momento em que aquela como é que eu vou chamar? Aquela desilusão, né? Aquela coisa amarga que veio com o Edgar Allan Poe, com o Melville e aqueles autores lá do final, né? Aquelas obras do Edgar Allan Poe, especialmente. Foi como se a sociedade, os autores americanos tivessem resolvido ir para a praia, vamos dizer assim, tomar banho de praia, olhar o mar, desopilar realmente, tá? E aí, basicamente, a diferença principal entre o romantismo e o transcendentalismo é que o romantismo contemplava e exaltava para sofrer, e o transcendentalismo para crescer, tá? Então, são os dois verbos que se contrapõem aí nos dois momentos. Romantismo, sofrer. Transcendentalismo, crescer, tá? Não fisicamente, espiritualmente, tá? Muito bem. Então, se vocês não têm mais dúvidas com relação a isso, né? Eu vou interromper aqui a nossa apresentação e vou, então, pedir aos nossos conferencistas que venham apresentar, então, o seminário com a obra Self-Reliance, tá bom? Que eu repito, a principal obra do Emerson, tá? E é a principal obra do transcendentalismo. É a obra que melhor representa o transcendentalismo, tá bom? Self-realize. Quer começar? Só passa aqui. Não. Legal. Vai apresentar. Tu vai apresentar? Vai, Gente, boa noite. A gente vai apresentar o nosso trabalho. Tá gravando, professor? Tá gravando? Eu sou a Gabriele Leon. Nós vamos falar sobre Halford Emerson. Perdoe se pronunciando errado. Quem foi, né? Ele foi um filósofo, autor de ensaios, poeta, conferencista, orador estadunidense. Halford Emerson nasceu no dia 25 de maio de 1803, na cidade de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Em sua infância, ele conheceu a miséria, os desejos da fortuna e a enfermidade. Seu pai, um pastor que integrava a igreja unitária, partiu logo cedo, deixando o menino órfão. Ele deu sequência aos seus estudos em Harvard. Em 1829, transformou-se em pastor, herança paterna. Neste mesmo ano, depois de contrair matrimônio, assumiu o posto de ministro da Segunda Igreja Unitária de Boston. 2 anos depois, porém, a viuvez despertou em seu íntimo uma profunda perturbação espiritual, a qual, somada a uma opinião pessoal sobre a comunhão, conflitante com a doutrina desta religião, o levou a se decidir pelo abandono deste caminho. A partir de 1833, o escritor
inicia uma série de viagens pelo continente europeu. Pela Inglaterra, ele entrou em contato com livres pensadores ingleses como... Só pronunciar que eu me... William, Samuel, Thomas. Tornou-se amigos mais próximos deste historiador e ensaísta escocês. Retornando para os Estados Unidos, ele principia sua trajetória literária, inicia seu ciclo de conferências e volta a se casar em 1835. Passa a elaborar uma filosofia própria, unida a algumas pessoas que se encontravam com frequência no Transcendental Clube, daí a fonte de termo que viria a definir esta linha de pensamento, o transcendentalismo. Para este pensador, a filosofia transcendentalista é uma forma de se encontrar a essência humana, através de um mergulho interior persistente à procura do eu essencial do chamado universo que habita em ser, cada ser. Né? Por meio deste movimento, Emerson e seus companheiros, entre eles ensaísta Henry David Thoreau e Margaret Fuller, geraram novos conceitos nos campos da literatura, da religião, da cultura e da filosofia, preconizando uma condição espiritual que vai além da esfera física. Esta escola marcou intensamente o ideário norte-americano do século XIX. Suas obras mais conhecidas são, além das citadas, poemas de 1846, como é que eu não sei? The Conductor of Life, Publicado em 1860. Em seus livros de poesia é possível encontrar alguns dos mais belos poemas norte-americanos. Depois de seguir novamente para a Europa, Emerson deixa o cenário profissional e se fixa a sua residência campestre na cidade de Concórdia, em Massachusetts, onde morre no dia 27 de abril de 1882. Então, vocês procurem observar que o Emerson também teve uma vida cheia de problemas, assim, né? Tipo, morte da família, de dificuldades. Por outro lado, ele foi educado em Harvard, certo? Acaba sendo que tanto ele como os outros autores, eles tiveram uma dificuldade, né, no início da vida, mas eles tiveram uma oportunidade de estudar em colégios muito bons, né, em universidades. Mas aqui eu quero destacar que esses problemas, eles não ficaram malucos, porque a visão era diferente, tá? Então, aquilo que eles viam, essa introspecção, era para enfrentar os medos, era para enfrentar as coisas, as experiências, no sentido de poder crescer. E não, por isso é que vocês ouviram ela dizer aí que ele tem contrapontos com a religião, que era a religião puritana. Então, vocês lembram que os puritanos, eles só queriam saber de castigo. Era castigo, era castigar, era punir. E o Emerson não concordava com isso. Chegou uma hora que ele disse: olha, sociedade está tudo errado. Então é isso que não serve. Tá? E aí, então, uma das frases dele, que é a validação interna deve vir primeiro que a validação externa. Isso basicamente objeto, assim, digamos assim, que ele vai dar início ao livro dele, né? Que aí, eu vou citar os pontos principais, né? E aí, primeiro é sobre assumir as responsabilidades. Aí eu coloquei, acabei esquecendo de colocar uns fragmentos, mas eu coloquei o que eu entendi, assim. Ser responsável não é necessariamente ter família, gerar filhos ou ter um emprego. Isso é uma consequência de um ato que primeiro causa ao assumir responsabilidade, que é o
compromisso inadiável com o outro, né? Que ele fala assim sobre que a gente associa muito a maturidade, a responsabilidade, às vezes com coisa ruim, né? Se eu não sou isso, a pessoa é responsável, e ele fala que não é a família, não é os filhos que você gerou, não é o emprego que você conseguiu, mas sim a responsabilidade que você assumiu, né? Aquele compromisso que você assumiu com uma pessoa inadiável. Então, isso que de fato te torna uma pessoa madura, né? Amadurecer é saber o que fazer com a diversidade da vida. Então, ele fala bem sobre esse ponto aqui. Ele também fala que se você não tiver uma família, um filho, um trabalho, não significa que você está isento de amadurecer. Você pode ter compromisso, responsabilidade com outras coisas, né? Claro que a família, filhos, empregos e relacionamentos te impulsionam mais rápido para isso. Mas não significa que você vai ficar isento de isso acontecer. A diferença entre liderar e administrar. Eu errei aqui, administrar. Basicamente, liderar trata-se de você, além de se colocar no lugar do outro, guiar e caminhar junto com aqueles que seguem. Ou seja, aí tá. O administrar já está no âmbito impessoal, uma função que é distante ao fator humano, que é a empatia. Você administra todo o sistema e não tem a preocupação de guiar, mas de orientar uma pessoa de forma mais passiva. Ou seja, muitas vezes, dentro de uma empresa, quem tem, às vezes, mais coisas para fazer dentro da empresa não é necessariamente aquele que vai ganhar mais, né? Ou que vai estar numa hierarquia acima. No caso de liderar e administrar, é uma dessas situações. Digamos que um administrador pode estar lá no topo, gerenciando, mas com essa função, assim, de isenção, de passivo. Eu vou te orientar, mas você se vira. Se tiver te demitir, ele vai te demitir e não tá nem aí. E vai te orientar e vai ter que fazer o que tem para fazer na empresa, e é isso. Já o líder, não. O líder, ele, além de te ajudar, ele se coloca no lugar do outro. Ele vai te mostrar o caminho, ele te acompanha, ele anda junto com você. Então, tem toda essa questão de liderar e administrar. Essa diferença. Uhum. E eu acho seria interessante, né? Uma pessoa que tem essas duas qualidades. Se informar. O autor diz que para alcançar a sua autoconfiança, você precisa estar bem informado. Não se trata apenas de estar informado, mas ela precisa ser uma informação de qualidade, né? Porque uma pessoa bem informada está melhor aconselhada consigo mesmo na hora de se comunicar com o mundo externo. Ou seja, não adianta tu ler 1 milhão de livros por ano e tu não absorver nada. Quantos livros? Mas para quê? O que tinha nesses livros? Às vezes tu lê 1000 livros de desenhos, assim, que não te influenciou em nada, entendeu? E ele fala que quando tu tem uma informação, que seja uma informação de boa qualidade. Então, for um livro bem assim trabalhado, bem lido, um livro que um conteúdo, né? Que seja construtivo para ti, entendeu? Para teu, enfim, caráter, ou outra coisa que tu almeja na tua vida. Aqui a gente está falando muito sobre o objetivo, né? De alcançar a autoconfiança. Então, ele fala justamente essa questão, que quando tu está preparado para... com relação à informação, quando a informação é bem absorvida, tu sabe muito bem lidar com as pessoas lá fora, porque tu é confiante, tu não tem dúvidas do que tu sabe. Então, essa questão para ele é muito importante da informação com qualidade. Não adianta só ler. Não, vai a fundo, pesquisa mais, enfim, mais detalhadamente. O 3, você sabe para onde está indo, né? E aí tem os 3 pontinhos, que é como,
é um meio que você vai usar para atingir o objetivo, né? O porquê tem a ver com o motivo pelo qual você está caminhando. Se você não estiver convicto, muito provavelmente você vai desistir do caminho, né? E quando a escala de tempo, quando você vai demorar para atingir esse objetivo, é muito importante, pois se você não tiver um planejamento de quanto tempo a sua jornada pode durar, é muito provável que você desacredite ela no meio do caminho. Então é muito importante assim, a gente saber como a gente vai chegar, que caminho a gente vai tomar para isso. Será que vale a pena eu passar por cima de algumas coisas, dos meus princípios? E por que eu estou fazendo isso? Eu estou indo porque é o momento, é o contexto da minha vida. São N questões que você tem que se perguntar, né? Se é necessário isso para a sua vida realmente. E quando? Porque às vezes a gente bate uma tecla e fica por muito tempo naquilo, achando que é realmente o que a gente quer, e aí o tempo que você nem passou pela sua cabeça é muito maior, então você acaba entediado. Eu conheço muitos amigos que, eu me lembrei disso, que escolheram um curso no momento de empolgação e tal, e aí mudou. Não quis mais, aí mudou de novo. Então, eu acho que essas três perguntas Reflexão, aqui, né? sim, Reflexão. seria muito importante, né, nessa questão de escolher o que tu queres mesmo para um objetivo alcançado. E aqui toma as suas próprias decisões. Dificilmente as pessoas assumem as suas responsabilidades pelas coisas que fazem ou as decisões que tomam na vida. Ninguém gosta de conviver com pessoas que nunca assumem suas responsabilidades, os seus próprios erros, né? Então aqui é outra coisa muito importante que ele fala, né, sobre assumir as suas responsabilidades, porque aqui nesse momento a gente toma muito a culpa que é nossa e a gente coloca nas outras pessoas, mas não queria estar nesse lugar, não sei por que eu estou aqui. E aí é uma decisão sua. Você poderia muito bem não estar naquele lugar, mas você decidiu estar naquele lugar, só para usar. Mas é mais fácil para você colocar o erro nas outras pessoas do que assumir suas próprias responsabilidades. E a gente encontra muito dessa ocasião na vida de muitas pessoas. E fala que ninguém gosta de conviver com pessoas que não assumem responsabilidade. Acho que todo mundo conhece alguém parecido que não gosta muito de assumir as suas responsabilidades. E de fato, é muito legal, porque muito ruim. Porque parece que eles estão dando sempre um murro em ponto de faca, né? E eles nunca cedem. E eles estão lá, persistentes, e eles estão errados, mas eles sempre tentam arrumar um caminho para um escape para jogar a culpa em alguma coisa, e não quer ele. E o autor sempre fala essa questão, que é sua. Quando você está bem resolvido internamente com você, aí sim você externa aquilo e tudo mais. Então, o autor fala necessariamente sobre a gente ser bem resolvido com nós mesmos. Então, tudo que a gente vai tomar de decisão, a gente precisa primeiro ter a nossa própria avaliação, a nossa própria aceitação, para que isso possa ser externado, né? Estudando isso, a gente vê que isso reflete muito na nossa vida. Eu achei muito atual as questões que o Emerson traz nesse livro. E aí, eu pesquisando, vi muita gente que se inspira no Emerson, né? Nas suas teorias e tudo mais, de transcendência. E é isso. Acho que isso se aplica muito nas nossas vidas. E isso. Interessante. Eu esqueci de colocar um fragmento aqui, professor. Esqueci de colocar um fragmento dele no final, né? Eu também esqueci de falar, professor, que quando ele fala de responsabilidade, que responsabilidade está ligado ao ter família, a ter filhos, a gente também tem muitos casos ao contrário, gente, tem família, filho, e não tem a responsabilidade que
Que ficou super... Sim. Bem, então olha só. Diante de tudo isso que a gente escutou, como vocês traduziriam self-reliance? Pensem um pouquinho, tá? Porque eu vou pedir que vocês já façam um trabalho. Então, self-reliance pode ser autoconfiança ou autodeterminação, tá? Então, eu vou pedir que vocês façam um pequeno texto já de reflexão sobre isso. Para o Emerson e para os transcendentalistas, certo? Você precisa primeiro olhar para dentro de você mesmo, para depois você olhar para fora de você mesmo. Quando você não consegue olhar para dentro de você, quando você não consegue essa introspecção, dificilmente você vai conseguir crescer, tá? E aí vocês vejam, vamos relembrar, tá? Que o Emerson também perdeu gente da família, teve problemas, teve dificuldades, mas nem por isso ele criou aquelas alucinações, por exemplo, e nem foi beber, nem foi ficar doido, nem foi falar sozinho no meio da rua, como o Edgar Allan Poe, por exemplo, tá? Então, basta vocês lembrarem do que aconteceu com um e com o outro, tá? Então, um ficou doido, se puniu, sofreu, ararará. O outro cresceu com a experiência, certo? E passou a acreditar naquilo. Isso é que é o importante do transcendentalismo, tá? É a crença nessa introspecção, certo? Tá claro isso, gente, para vocês? Muito bem. Então, vocês ouçam o que eu vou dizer. Os preceitos, né, as ideias do Emerson demonstram que devemos prosseguir, apesar dos nossos medos. Devemos perceber a busca pelo melhor. Prestem bem atenção, hein? Lembrem. O aprimoramento ou desenvolvimento pessoal, bem como o enfrentar o medo, tá? Todos nós temos medo. Todos. Sem exceção, tá? Então, não adianta o cara dizer assim, eu não tenho medo de nada. Tem. Todos nós temos. Então, vocês percebam que alguns aspectos daquilo que foi acontecendo ao longo do tempo nos movimentos literários americanos são realidade. Este é um deles. Você enfrentar os seus medos deve ser um motivo de crescimento e não de sofrimento. Essa era a diferença básica entre uma coisa e outra. Tá? Muito bem. Então, é com vocês. Podem pegar um papelzinho aí, fazer um texto rápido. Se quiserem fazer em dupla, pode fazer, tá? Já que vocês são seis, se juntem em dupla se quiserem, tá? E eu quero que vocês façam um texto dizendo qual dessas duas traduções aqui vocês escolheriam para self-reliance. E aí é claro que vocês vão explicar por quê, né? Não é A e B, não é múltipla escolha apenas, tá? E também é evidente que vocês vão me entregar esse texto, né? Oi?
É já. Bom, enquanto vocês fazem isso, eu vou parar aqui a nossa apresentação, vou interromper a gravação.